Olá, como vai a sua saúde? Lembra-se, quem é movido pelas emoções fica surdo à voz da razão. O assunto de hoje é: açúcar, ele adoça ou amarga? O açúcar é um carboidrato de cadeia curta, solúvel, de sabor adocicado, que pode ser extraído de vegetais ou de frutas. Quando nós colocamos qualquer coisa doce na nossa boca, é estimulado as papilas gustativas. E essas papilas estão conectadas com o cérebro, que avisa o pâncreas dizendo assim: está vindo açúcar por aí. E o pâncreas vai fazer o quê? Vai liberar a insulina. E quando esse estímulo é feito de maneira constante, nós desenvolvemos a resistência insulínica, que é responsável por muitas patologias, principalmente o diabetes e a obesidade. O açúcar, ele vicia mais do que o pó branco chamado cocaína. E nós estamos viciados em açúcar e não damos conta disso. O açúcar branco, para ser absorvido, ele rouba do nosso organismo vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Ele expolia o nosso corpo. Quanto mais branco, mais expolia o nosso organismo. Eu estou num pequeno engenho para onde vem um pouco das canas. As canas vêm do outro lado desse paredão, é retirado o caldo de cana e colocado nesse grande recipiente. Ferve um pouco e depois se separa. Vem um pouco de caldo para esse recipiente e um pouco para este. Ferve bem e sai o melado. Nem todas as canas dá para fazer açúcar mascavo, tá bom? Mas todas dá para fazer melado. Aí ferve um pouco mais, fica um pouco mais grosso e traz para esta máquina que resulta no açúcar mascavo. Deus criou os alimentos doces de maneira completa. Vamos ver então a cana de açúcar. Esta cana, o açúcar dela é chamado sacarose, formado de glicose e frutose. A glicose e a frutose, para serem absorvidas, precisam de minerais, vitaminas que a própria cana tem. Que é a cor escura quando é feito o melado, a gente pode ver o açúcar mascavo. Eles têm a glicose e a frutose, mas tem também os minerais, as substâncias necessárias para serem absorvidos, sem expoliar o nosso organismo. Então vamos comigo, do melhor para o pior, vamos lá? Então primeiro nós temos a cana, que quando a gente come, eu por exemplo não consigo comer muito mais do que uns 2, 3 gomos aqui, quando a gente começa, a mastigar. Depois, quando essa cana é passada no maquinário para ser prensada, surge o caldo de cana. Do caldo de cana se faz o melado, aquela cor escura, cheia de minerais. Do melado se faz o açúcar mascavo. Aí se clareia um pouco e surge o açúcar demerara. Aí clareia um pouco mais, surge o açúcar cristal. Aí clareia totalmente, surge o açúcar refinado. Para que o açúcar refinado fique bem branquinho, é usado cal, detergente, soda e ácido sulfúrico. Portanto, nós podemos chamar o açúcar de qualquer coisa, menos de alimento. Quer adoçar de maneira mais saudável? Use uvas passas, tâmaras, ameixas secas, açúcar de coco e o mel de abelha. Quanto mais escuro, mais minerais. Lembrando, usar com cautela, porque tudo que é doce que colocamos na boca aciona o pâncreas. O açúcar,
ele é retirado da cana. E o álcool também é retirado da cana. Por isso que o açúcar está relacionado com as dependências químicas, com as dependências de drogas, está relacionado com a criminalidade, com o divórcio, com depressão, com a raiva, com a incompatibilidade de genes, porque ele embota a mente. O açúcar, para ser absorvido, principalmente na sua forma bem clarinha, ele precisa de usar o magnésio, o sódio, o potássio e também o cálcio. E adivinha de onde ele tira o cálcio? Dos ossos. O açúcar também, ele diminui a capacidade dos nossos glóbulos brancos de se defenderem mediante as doenças. Então, abaixa a nossa imunidade. Por exemplo, um leucócito normal, em média, ele se defende de 14 bactérias. Se eu ingerir 6 colheres de chá de açúcar, esse leucócito vai poder atacar apenas 10 bactérias, que isso está relacionado com um refrigerante de 300 ml. 3 bolas de sorvetes ingeridas, eu acabo com a capacidade deste leucócito de se defender de qualquer bactéria. Por que este estrago é tão grande? Uma colher, isso aqui é uma colher de chá. Olha a diferença de uma colher de chá de uma colher de sopa. Uma colher de chá de açúcar, para ser feita, precisa de 1 metro de cana de açúcar. Para fazer as 3 bolas de sorvetes, precisa de 24 colherzinhas de açúcar. Portanto, 24 metros de cana. E o nosso corpo então vira uma usina. Muitos alimentos processados, inclusive salgados, têm açúcar. Por exemplo, pães, quando compramos, tem açúcar. Bolachinha salgada, aquela de água e sal. Olha no rótulo. Ela tem açúcar, tem sal e tem gordura hidrogenada para ficar crocante. Se você come a bolachinha salgada para emagrecer, 2 bolachinhas de água e sal equivale uma fatia de pão. E quem é que come apenas 2 bolachinhas salgadas? Quando ingerimos açúcar com a produção da insulina, é perturbado o hormônio chamado leptina, que é o responsável pela nossa saciedade. Por exemplo, se você der para uma pessoa um copo de água uma meia hora antes do almoço e para outra você der um copo de Coca-Cola ou de suco bem doce, sabe o que vai acontecer? A pessoa que tomou água vai comer menos, ela vai sentir mais saciada, porque o hormônio da saciedade está trabalhando bem. E aquela que bebeu o suco doce, ela vai ter mais fome, vai comer muito mais, porque a leptina não está funcionando corretamente. Atenta para a quantidade de açúcar que você consome, a quantidade de açúcar que você coloca diante da sua família. No próximo vídeo eu vou falar então a respeito dos chamados adoçantes. Se você gostou deste vídeo, se ele foi útil para você, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas tenham a oportunidade e escolha de saber como é que está a saúde. Um abraço e até a semana que vem.